Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Esta é a nossa primeira aula do módulo 4, onde discutiremos as principais características imaginológicas das principais patologias do abdômen. Vamos dar início? Atualmente, as principais patologias do diagnóstico por imagem para avaliação das principais patologias do abdômen são raio-x, ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Existe uma propedêutica radiológica que normalmente é respeitada, dando início pela realização do raio-x convencional. Raio-x apresenta uma grande limitação devido ao seu princípio de formação da imagem para estudo e visualização de estruturas de partes moles. Podemos utilizar os meios de contraste, que certamente melhorarão a qualidade das imagens. A ultrassonografia também será um método de imagem muito utilizado e aplicado para estudo das patologias do abdômen. Um método rápido, com baixo custo quando comparado à tomografia e à ressonância magnética. Na maioria das vezes, de algumas patologias, a tomografia será a modalidade ouro para a investigação de inúmeras patologias, até pela qualidade e alta definição das estruturas anatômicas. A ressonância magnética apresenta inúmeras aplicações para investigações clínicas, porém, ainda é considerada uma modalidade de alto custo e não está acessível a todos, principalmente na rede pública de saúde. E, em relação à divisão anatômica do abdômen, podemos dividir em 4 ou até 9 quadrantes. Esta divisão auxilia a relacionar a queixa do paciente com a localização dos órgãos que dão origem a elas. Na radiologia, principalmente na tomografia e na ressonância magnética, nem tanto assim no raio-x, teremos uma divisão entre abdômen superior e abdômen inferior. O raio-x, normalmente, quando o médico solicita um estudo radiológico do abdômen, em decúbito e ortostática, devemos incluir desde as cúpulas diafragmáticas até a síntese púbica. Já no exame de tomografia ou de ressonância, entende-se como abdômen superior, o que vai da base pulmonar até a altura, acima um pouquinho da crista ilíaca, lá na região umbilical, e o que estiver abaixo já consideramos abdômen inferior ou pelve. Após esta breve introdução, darei início à interpretação das principais características imaginológicas das patologias do abdômen. Vamos começar pela ascite. E o que seria a ascite? A ascite é o acúmulo anormal de líquido na cavidade peritoneal. Em 80% dos casos, a ascite é causada por hipertensão portal, secundária à cirrose. Inclusive, mais para frente, nós vamos estudar um pouquinho também sobre a cirrose. O raio-x ele apresenta uma grande limitação para a avaliação desta patologia. Obviamente, em casos mais avançados como este, você percebe uma densidade anormal na radiografia. A ultrassonografia também pode ser utilizada, porém a tomografia computadorizada é uma das principais modalidades do diagnóstico por imagem para esta investigação clínica. Nesta imagem nós temos uma ATC do abdômen, corte axial, janela para partes moles. A característica imaginológica da ascite corresponde a esta isoparahipodensidade. A densidade do líquido é inferior à densidade do tecido parenquimatoso, tanto do fígado como do baço. Então, todo este contorno mais escuro corresponde ao acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, que nós chamamos de ascite. Eu separei um caso clínico bem interessante de ascite sobre uma ruptura espontânea de um cisto adenocarcinoma ovariano. Na imagem esquerda, nesse exame tomográfico corte axial, percebo que nós estamos no abdômen inferior, na região da pelve, e tudo isso que vocês visualizam é o cisto adenocarcinoma. É a neoplasia maligna mais letal do trato genital feminino. Como vocês podem perceber, olha o tamanho desta lesão. Na imagem à esquerda, nós temos o comportamento, a morfologia antes da ruptura, onde uma boa parte está com uma isodensidade, tem um grande acúmulo de líquido aqui no interior, e aqui este componente sólido, quase encostado na parede abdominal. Percebam o comportamento deste material, deste componente sólido, após a ruptura,
onde nós tivemos o deslocamento deste material mais para a região central. E o que ficou aqui? Exatamente após a ruptura, onde nós observamos a descontinuidade desta parede, ocorrendo este extravasamento líquido na cavidade peritoneal. Este acúmulo de líquido representando a ascite. Então, nesses dois asteriscos, tanto à esquerda como à direita do paciente, nós temos esta isodensidade correspondendo ao acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E aqui o comportamento do cisto adenocarcinoma após a sua ruptura. No próximo slide conversaremos sobre abdômen agudo, que é definido como a síndrome caracterizada por dor abdominal difusa de início súbito. Pode ser por causa inflamatória, obstrutiva ou vascular. Na causa inflamatória temos aquelas patologias que vocês já ouviram falar, que vocês já conhecem, como apendicite, pancreatite e assim por diante. Na causa obstrutiva, um exemplo, obstrução intestinal, uma torção do intestino, aquela patologia conhecida como volvo, e aí na causa vascular, infarto mesentérico. Daremos início à interpretação imaginológica da apendicite. Nesta radiografia simples do abdômen, realizada em decúbito dorsal, foi possível avaliar a apendicite. A apendicite é a inflamação do apêndice, então normalmente fica difícil chegar a um laudo conclusivo através do raio-x convencional, devido à sua grande limitação em interpretar estruturas de partes moles. Porém, esta radiografia, observem na fossa ilíaca direita esta imagem radiopaca, que corresponde a um apendicolito. O que seria isso? É a concreção no apêndice secal, constituído basicamente por material fecal, e com o tempo pode ou não se calcificar. E quando ele calcifica, se torna possível avaliá-lo na radiografia simples do abdômen. Então, devido à formação deste apendicolito, foi diagnosticado esta apendicite, mas na maioria das vezes nós não teremos um laudo conclusivo pelo raio-x convencional. Uma outra característica interessante e muito importante que auxilia o diagnóstico da apendicite é quando lá na clínica o paciente apresentar o sinal de Bloomberg positivo. O que seria o sinal de Bloomberg positivo? O médico vai apertar, vai comprimir a região da fossa ilíaca direita bem forte. E se no momento da descompressão o paciente se queixar de dor, isso é um sinal importante que é levado em consideração para auxiliar o diagnóstico da apendicite. Próximo slide, avaliaremos a apendicite pela tomografia computadorizada, método muito mais eficaz quando comparado ao raio-x convencional para diagnóstico da apendicite. Temos uma TC de abdômen no corte axial e vamos às principais características imaginológicas desta patologia. Então, primeiro, aqui a região do apêndice, observa-se dilatação do apêndice. Quando que eu sei que ele está dilatado? Conhecendo a anatomia, o seu diâmetro transverso normal vai até 7 milímetros. Então, se nós observarmos um diâmetro transverso acima ou igual a 8 milímetros, já é considerado uma dilatação do apêndice. Então, imagem sugestiva a uma apendicite. Temos um espessamento da parede e uma outra característica importante é este borramento da gordura adjacente, que corresponde à densificação da gordura. Em outros slides vou mostrar melhor esta questão para vocês. Vamos para a próxima imagem. Aqui nós temos novamente uma tomografia, porém uma reformatação coronal. Esta imagem ficou bacana porque tudo isso corresponde à visualização do apêndice. Percebam como ele está bem aumentado, dilatado. No interior, normalmente, nós temos uma concentração de líquido e aqui a formação daquele resíduo, daquele material fecal que corresponde ao apendicolito. Se vocês olharem, aqui é possível perceber a diferença da gordura adjacente
na região patológica com uma região normal. Como a gordura apresenta baixa densidade, sempre estará com uma hipodensidade. E se vocês observarem a gordura ao redor do apêndice, está com uma isodensidade. Então, isso é uma outra característica da inflamação. Próximo slide, novamente aqui, o apêndice. Superior, dilatação superior ou igual a 8 milímetros. Espessamento da parede, borramento de gordura, novamente imagem sugestiva, apendicite. Vamos agora dar início à interpretação da pancreatite. Vamos às principais características imaginológicas da pancreatite, começando por esta imagem tomográfica do abdômen, no corte axial, está com contraste venoso e com contraste oral. As principais características são diâmetro aumentado do pâncreas, nós temos dimensões bem aumentadas, diferença de densidade entre o tecido normal e o tecido patológico. Estas setas brancas estão representando a área de necrose e este asterisco demonstra o parênquima normal. Então nós temos aqui uma pancreatite bem realçada, bem demonstrada pela tomografia computadorizada. Vamos para uma próxima imagem, novamente as mesmas características. Então tudo isso aqui é o pâncreas. Aí ao redor nós temos o borramento de gordura, tá vendo? Ó, borramento de gordura bem semelhante àquela característica que nós tínhamos na apendicite. Esta área também um pouquinho de necrose. Vamos a outras características. Olha o pâncreas como ele está bem dilatado, bem o corpo está totalmente dilatado e esta área é a área de necrose, ó, não tem irrigação, não tem vascularização. Então, após a utilização do meio de contraste, percebo esta diferença entre densidades do tecido patológico com o tecido normal. Então, toda esta área está necrosada. No próximo caso, acompanharemos um caso mais avançado. Observem as dimensões bem aumentadas do pâncreas, coleções peripancreáticas, coleção que substituiu praticamente todo o tecido pancreático. Então, nós temos uma área bem extensa de necrose pancreática, então um caso bem mais avançado. No próximo slide, vamos às principais características imaginológicas que diferenciam a pancreatite aguda da pancreatite crônica. As principais características são, na pancreatite aguda, nós temos dimensões bem aumentadas do pâncreas e coleções peripancreáticas. Na pancreatite crônica, nós temos dimensões reduzidas, ou seja, uma atrofia, o interior normalmente calcificação e muitas vezes observa-se dilatação do ducto pancreático. Então nós temos características bem importantes que diferenciam a pancreatite crônica da pancreatite aguda. No próximo slide conversaremos um pouquinho sobre obstrução intestinal, começando pela identificação do raio-x convencional. Então, primeiro, observem que trata-se de uma radiografia de criança. Pelos ossos do quadril, nós temos aqui os espaços articulares abertos, tudo em formação ainda, uma grande dilatação da região abdominal desta criança. Nós temos esta radiografia à esquerda, imagem A, uma radiografia do abdômen decúbito dorsal, observando uma grande distensão de alça intestinal, e na imagem à direita, uma imagem interessante com o paciente em ortostática, onde foi possível observar este nivelamento líquido. Então nós temos o famoso nível hidroaéreo. Então nós temos líquido e ar distendendo estas alças intestinais, muito possivelmente falando de volvo, que é uma torção de uma parte da alça intestinal. Vamos observar isso em outras imagens. Agora um outro paciente
novamente caracterizando aquele nível hidroaéreo. Então, hidro, porque eu tenho um certo volume, concentração de líquido na alça intestinal e tenho um grande volume de ar. Como esta radiografia foi realizada em ortostática, fica muito bem definido este nivelamento líquido. Então, nós temos uma característica importante do nível hidroaéreo, observado mesmo pelo raio-x, sem a utilização do meio de contraste. Então, esta é uma ocasião onde normalmente o médico solicita raio-x de abdômen em pé e deitado e coloca lá, hipótese diagnóstica, avaliação de abdômen agudo, justamente para observar se tem ou não uma obstrução intestinal, onde será caracterizada por este nivelamento líquido, realçando esta distensão de alça intestinal pelo acúmulo de ar. E para encerrar esta aula, demonstraremos a obstrução intestinal pela tomografia computadorizada. Na imagem à esquerda, nós temos o plano axial, imagem à direita, plano coronal. Na imagem A, setas brancas demonstram bem o nivelamento líquido. Acima, o volume de ar, caracterizando o nível hidroaéreo. Setas amarelas estão apontando o intestino normal e a seta amarela na imagem B, na reformatação coronal, a região de torção, a região do volvo, onde ocasionou esta obstrução intestinal, distendendo estas alças intestinais.